Spoiler para a vitória. Oferecimento Colégio Madre Savina. 30 anos de educação, formação e evangelização. Bom, vamos falar sobre matemática, meus amigos. E para isso nós estamos recebendo aqui os professores Washington e Josué. Já estão aqui os dois. Desejo boa tarde, professor Washington. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Professor Josué, prazer entrevistá-lo. Boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar dessa disciplina que é maravilhosa. Então vamos com informação na tela para vocês aí que estão acompanhando o Jornal do Piauí para a gente já passar as informações aqui. Olha, atenção, matemática no Enem. Quais são as grandes questões, os grandes problemas nessa prova? Primeiro, a prova. Como é que será, né, professor Washington? Vamos lá. A prova de matemática em si, a cada ano que ela passa, mais contextualizada ela está sendo. Então, aos nossos alunos, né, e a todos que irão prestar o Enem esse ano, o primeiro detalhe é você classificar a sua prova. Classificar entre quem? Fácil, médio e difícil. Pois a prova, além de ser contextualizada, ela vai ser muito grande. Então, você contextualizando, você otimiza o seu tempo. Enquanto mais você fazer as suas questões que, para você, o que seria o fácil, o médio, e aí você finaliza com o difícil. Lembrando que você utilizando esse tipo de situação, a sua pontuação no TRI, ela vai simplesmente aumentar, que é a teoria de resposta ao item. E sobre conjuntos, vamos lá nas informações na tela, para a gente passando aqui os temas com os professores. Conjuntos numéricos. Na realidade, só fazendo um arremate final no que o professor Washington falou, eu sempre digo para os meus alunos que prova de matemática, porque a matemática ela envolve muito raciocínio lógico, é uma questão de lei. Qual lei? Leitura. Então, fazendo uma leitura calma, serena e tranquila, o aluno vai perceber que muitas vezes o que ele está procurando está no próprio texto. A resposta está ali dentro. Está ali dentro. E ali ele já mata a charada. Questão de lei, meus amigos. Questão de lei. E vamos para os assuntos. Aí dentro desse conteúdo, nós temos o conjunto numérico que é cobrado em toda a prova, Joelson. Então, pode com certeza que você vai encontrar. Porque dentro de conjuntos numéricos, nós temos o quê? MMC, MDC, nós temos problemas com números e os conjuntos mesmo, naturais, inteiros. Então, dentro de conjunto numérico, existe uma gama muito grande de conteúdo que é chamado conteúdo básico na matemática. Está dentro das questões fáceis? Nem sempre. Nem sempre. Porque eu sempre compartilho do pensamento assim. O que é fácil para mim pode ser não ser para o outro. Entendi. Está entendendo? Então a preocupação do candidato não deve ser o que é fácil para eles. Não. Te preocupa o que é fácil para você. Então vai dando uma lida na prova para você ir fazendo aquilo que você sabe. Porque senão lá no final não vai dar tempo você voltar. É verdade, não pode raciocinar tanto em cima das questões que você não sabe. Mas vamos lá, próximos itens para a gente passando aqui com os nossos professores. Razão e proporção. Vamos lá. Razão e proporção, ele simplesmente está dentro da matemática básica. Razão e proporção em si, né, ele possui uma gama, né, de tópicos que possam ser relacionados. Um deles são os conceitos próprios que utilizamos na ideia da razão e proporção. Lembrando também das nossas grandezas, diretamente e inversamente proporcionais. E quando elas trazem a ideia dos cálculos, elas vão para aquela sonhada, amada regra de 3. Tá? E dentro dessa regra de 3, você pode abordar vários detalhes do seu dia a dia. Né? Podemos também trazer as razões especiais, que estatisticamente, né, na prova do Enem, a razão, quando utilizamos, né, essa palavra especial, trazemos a escala, porque estatisticamente ela traz mais de uma questão na prova do Enem. Lembre, quando falamos a ideia de escala linear, lembre o comprimento do mapa pelo comprimento real, né, a distância. Se falar a ideia de área, lembre que a escala é o quadrado. Se falar de volume, lembre que a escala é o cubo. E temos também uma outra razão especial, a ideia da velocidade. Lembra lá da física, velocidade, a distância pelo tempo. Muito bem, olha as dicas importantes dos professores. Vamos lá na tela para a gente... Financeira. E aí, a matemática financeira, professor? Matemática financeira está muito cobrada nos últimos Enems. Principalmente porcentagem, juro simples e juro composto. Nos 2, 3 últimos Enems,
ele vem cobrando descapitalização. Que talvez muitos alunos perguntem assim, o que é descapitalização? Para o aluno do Mato Savino, ele sabe que o aluno do Mato Savino, a vantagem, ele está preparado. O aluno do Mato Savino vai se dar muito bem nessa prova, porque nós tivemos o cuidado de deixá-los preparados para esse embate. Para questões, inclusive, do cotidiano ligados à área. O grande segredo da porcentagem é porque são questões do cotidiano. São questões de você vai bem ali no comércio e quer dividir uma compra em 2 prestações. E mais, professor, até. E mais. Aí eles cobram um juro, aí qual é a taxa de juro que deve ser adotada? Então, é juro simples ou é juro composto? Quando a gente sabe que juro simples, a taxa só incide sobre o capital inicial. Quando é juro composto, a taxa incide sobre o período anterior. Esse é o grande diferencial do juro simples e do juro composto. Pois é, juro composto é mais pesado, hein? Mais pesado. Vamos lá. Próxima, aí na tela. Funções. 1º grau, 2º grau, 3º grau. Isso mesmo. Quando falamos a ideia de função, basta você lembrar que função é uma máquina. Como assim, professor? Ela entra x e reproduz y. As funções em si, as mais trabalhadas, né, da qual nós temos na prova do Enem, é a função afim quadrática. Afim pela sua forma elegante de se trabalhar, a quadrática também do mesmo jeito. Quando a gente fala sobre essas duas funções, lembramos simplesmente a lei de formação da função afim y igual a x mais b. Da função quadrática, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Lembrando também, galera, a ideia do gráfico, né, que tem muitos detalhes que possam relacionar isso. Eu também tenho um detalhe interessante. Provavelmente, este ano, assim como os anos atrás, nós temos uma surpresa. Veja junto comigo. Em 2018, até então, a gente não focava muito na ideia de matrizes. E matrizes veio em 2018. Assim como em 2019. E 2020 caiu também. O ano passado tivemos inequação modular. Primeira vez na prova do Enem. Este ano, provavelmente, vem uma questão de função modular. Vamos aí prever algo que possa vir. Lembrando, se falar sobre função modular, vamos pegar a ideia da equação, que é um detalhe muito interessante. O módulo de x é igual a A. Se, somente se, x é igual a A ou x igual a menos A. Muita dica do professor para a função aí, minha gente. Vamos abrir os ouvidos e os olhos para isso. Vamos lá, próxima. Estatística e probabilidade. Estatística e probabilidade são os assuntos bem cobrados. Bem cobrados. E quando a gente fala em estatística, interpretação de gráfico. O candidato não pode ir para uma prova do Enem sem saber média, moda e mediana. São assuntos bastante cobrados e são fáceis. Média, moda e mediana. Média, moda e mediana. O que é a média aritmética? Eu tenho 5 números, eu quero a média aritmética daqueles 5 números. Eu somo os 5 e divido por 5. Eu quero saber a moda. O que é moda? Moda é o elemento que mais se repete numa série. Quando eu digo assim, Joelson, essa camisa está na moda, é por quê? Porque a maioria das pessoas estão usando aquele modelo. Dá uma ideia de tendência. De tendência. Por isso que é tendência dentro da estatística. E mediana, primeiramente, não esqueça, ele quer a mediana de uma série, coloca essa série em ordem crescente. Se a quantidade de termos for ímpar, a mediana vai ser o elemento que ocupa a posição central. E se a quantidade de termos for par, a mediana vai ser a média aritmética dos 2 termos centrais. Agora vem probabilidade. Quando a gente fala em política, muita gente pergunta, qual é a probabilidade do candidato tal ser eleito? Probabilidade. Probabilidade também é um assunto do nosso cotidiano e a definição de probabilidade resolve 80% a 90% das questões. O que é probabilidade? É um número embaixo e outro em cima. O que eu boto embaixo? Total de resultados possíveis. E o que eu boto em cima? Número de elementos do que ele quer saber. Número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral me dá a probabilidade. Se essa probabilidade for condicional, ele vai simplesmente modificar o espaço amostral. Nós temos aqui, por exemplo, 6 pessoas. Qual a probabilidade destas 6 pessoas que estarem aqui, uma ser mulher? Como nós aqui temos 6 homens, não tem nenhuma mulher, então a probabilidade 0, porque não tem mulher. Entendi. Qual é a probabilidade de sorteando aqui uma pessoa
ser homem. 100%. Porque as 6 pessoas que estão aqui são homens. Okay. Então, quando tem uma probabilidade de 100%, a gente diz, isso é um evento certo. Quando a probabilidade é 0, a gente diz, é um evento impossível. Então, um evento certo. Aluno do Madre Savina entrar na universidade. Com certeza. É um evento certo. Último tema para a gente, geometria, né? Geometria. Isso. Super, mega, hiper importante dentro da prova do Enem. Geometria, pessoal, ela vai englobar tanto a parte plana, espacial, como a ideia da analítica. Quando eu falo essa ideia de plana, vamos lembrar de um cara maravilhoso chamado Teorema de Pitágoras, PIT para os íntimos. Lembre também, semelhança entre triângulos, cálculo das áreas. Isso é muito importante na geometria plana. E lembre que ele é o tópico principal dentro das outras geometrias. Ela faz um gancho. Assim como a geometria espacial. Ela traz os seus sólidos, né? Prisma, ela traz pirâmide, cone, traz a ideia de cilindro e até a ideia da esfera. Quando falamos de geometria espacial, um dos pontos interessantes e mais abordados na prova do Enem é o volume. Então, o ponto interessante é que você simplesmente fique atento. Lembre que cilindro e a ideia de prisma, volume, área da base vezes altura. Agora, como lembramos a ideia de cone e a ideia de pirâmide, é aqueles que têm um pontozinho em cima, né? E você simplesmente vai levar 1/3 da área da base pela altura. Esfera, volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Tá? E a geometria analítica, para a gente finalizar, ela é simplesmente a geometria que está dentro do plano cartesiano, do sistema ortogonal. Outro detalhe interessante, na geometria analítica, é simplesmente os conceitos básicos. A distância entre uma reta e um ponto, a distância entre pontos, entre 2 pontos, a parte que envolve a circunferência. Tá? Muito legal, muito bom. Quero agradecer aos dois, professor Washington e professor Josué. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí. É um prazer imenso. Desejo a todos vocês uma ótima prova nesse domingo e espero estar comemorando, né, com todos vocês no ano de 2022 essa aprovação na prova do Enem. Tá aí, o outro evento certo, nós convidados para a festa, professor Josué. Pronto, também gostaria de agradecer essa oportunidade aqui, esse jornal de maior audiência no Piauí, Jornal do Piauí. Muito obrigado. E junto com os alunos do Madre Savina é sucesso. Muito bem. Sucesso total. Sucesso a vocês todos do Madre Savina, os estudantes que vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Boa sorte no dia 28, fazendo provas, mais um final de semana de provas.